Amém. Qual é a maior preocupação, maior medo do ser humano? A morte. A morte assusta. A morte, alguns entram até em pânico quando imaginam um caixão com você mesmo. Alguém já imaginou isso? Ser deitado lá? É ruim de você não ter pensado nisso. Todo mundo já viu essa cena na mente? Já ou não já? Fala a verdade aí. Já não viram? Né? Você vai a um sepultamento, você olha assim, você fala, um dia... meu Deus, vai ser eu. Estou errado? Então, esse é o maior medo. Mas eu vou reiterar aqui, mais uma vez, porque eu já falei isso aqui um monte de vezes, mas parece que as pessoas não prestam atenção, que você não vai morrer. Você sente como teve só 2 ou 3 aleluias? Sabe por quê? Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada relata que nós não vamos morrer. Pastor, eu vou ligar ali para uma ambulância, vem buscar o senhor, porque o senhor não está bem. Não, meu irmão, a palavra de Deus garante isso para nós. Nós não vamos conhecer a morte. Mas, pastor, a gente não morre. O corpo morre, mas você continua em alma e espírito. E consciente. Consciente. Só tem que me provar isso na Bíblia. Nós vamos ver na Bíblia. Porque desse púlpito não sai nada que não seja a palavra de Deus. Então você vai ver na Bíblia, e se você quiser contestar, conteste Deus. Porque apenas eu vou ser aqui um instrumento mostrando para você a verdade que é a palavra. Estamos prontos? Cinto de segurança amarrado aí? Vamos para o futuro? Nós vamos no futuro, vamos no passado, depois vamos voltar para o futuro. Nós não vamos terminar hoje, né? E nós vamos terminar domingo que vem, se Deus assim quiser, e se não quiser a gente continua no outro. Eu vou estar aqui, se Jesus não voltar, e nós vamos continuar esse estudo. Então, aproveitem o que Deus está dando para você. Amém? Pode projetar para nós aí? Vocês vão me ajudar, senão eu vou ficar assim, ó. Tá? Então, quando eu me perder aqui, alguém lê para mim aonde eu tenho que continuar, combinado? Pode ser assim? E aí vocês, irmã Cláudia é boa nisso, me ajuda aí, tá bom? Do outro lado da vida, desconhecido. Eu não sei o que tem lá. Mas as Escrituras nos revelam o que tem lá. E glória a Deus mesmo por isso. Mas por que Deus revela? Para que a gente fique em paz. Para que a gente descanse nele. Porque traz ansiedade. O futuro é ansiedade para a maioria. Nós deveríamos viver o presente na certeza de que o futuro está realmente nas mãos de Deus. E está. Mas para isso você tem que ter conhecimento bíblico. E é o que eu vou fazer aqui para que você cresça, amadureça na fé. Então, do outro lado da vida, 2 pontos. O plano escatológico de... O que é o plano escatológico de Deus? O que é escatologia? Escatologia é o estudo dos finais dos tempos. Onde nós vamos ter o arrebatamento, onde nós vamos ter o milênio, onde nós vamos ter a volta de Jesus, onde nós vamos reinar, governar, ensinar com Cristo. Olha, eu vou ensinar a governar quem? Você vai ver mais para frente. Você vai governar e ensinar a pessoas que vão estar vivas naquela época. Mas, pastor, mas eu já morri. Não, seu corpo morreu, mas você continua vivo. Tudo isso, não se preocupa, não acha que eu estou doido, não, porque eu vou te mostrar tudo na Bíblia. Tá bom? E nós vamos governar com Cristo eternamente. Então, você está vivo e vai continuar vivo. Vamos para a Bíblia, que é o mais importante. 1 Tessalonicenses, melhor, compreendendo alma e espírito. Vamos entender, porque tem gente que faz confusão. Alma com espírito, espírito com alma. É a mesma coisa, não tem nada a ver, é bem diferente. Vamos ver? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23 vai explicar para a gente a Bíblia. Tudo que você vai ouvir, eu vou dar base bíblica. Você ouviu alguma coisa? Base bíblica. Tá bom? Para você não dizer que foi pastor Sérgio que falou. Não, a palavra de Deus diz isso. Então, prova, pastor, que é corpo, alma e espírito. Bíblia. Lê para mim 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus os santifique
inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Só aqui já garantiu um bocado de coisa para nós. Primeiro, que Deus não quer que você fique doente. Deus não quer que você seja um devedor. Ele quer que você seja irrepreensível. Mas, pastor, as circunstâncias, talvez você esteja olhando muito para as circunstâncias e olhando pouco para Jesus. Talvez você esteja acreditando mais na voz do diabo do que na voz de Deus. E quando a gente não pratica a palavra, e a palavra de Deus é bem clara, não sejais ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, a gente se perde. Quando eu sou só ouvinte, eu sento aqui para cumprir uma tabela, vamos dizer assim, né? E vou embora, e não lembro mais do que foi dito, apenas venho cumprir um compromisso, que eu não posso chamar nem de compromisso, se é dessa forma. Compromisso é quando você vem com sede e fome da palavra de Deus. Eu preciso ir, eu tenho que ir. E aí é que entra o espírito, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, nós somos formados de espírito, alma e corpo. Vamos continuar. O ser humano é formado de corpo, alma e espírito, já foi dito. O espírito é o canal direto de comunhão com Deus. Vou explicar para você. Você está aí sentadinho, igual um casal que eu conversei hoje de manhã aqui. Pastor, eu queria saber como é que vocês ouvem a Deus. Como é que é ouvir Deus? E aí eu fui puxando dele e eu mostrei para ele que ele ouve Deus. É quando você está, e é através do Espírito, você está sentado aí, e está sendo ministrado um louvor, a palavra está sendo ministrada, está sendo ensinada, de repente, alguma coisa entra dentro de você, e te dá uma alegria, uma certeza, ou te dá uma vontade de chorar. Né? Ele mesmo disse aqui para mim, o rapaz, eu não gosto de chorar, mas eu não consigo. O que é isso? O nosso é alma, é o corpo? Não, é o nosso espírito, com saudade de casa. É incrível isso. Mas, pastor, de onde veio esse espírito? Vou te lembrar. Lembrou? Lembrou? Quem fez isso? Deus. Soprou nas nossas, nos deu o fôlego de vida, o Espírito de Deus que habita em nós. E aí a gente fica em saudade de casa. Aí você começa a chorar, ouve um louvor e começa a chorar. É o teu espírito dizendo, que saudade. Que saudade que eu tenho. Sem você mesmo saber. Mas ele clama pela presença. Ele não consegue aquele machão. Quem foi, irmão? Eu não aguento essa presença. No Espírito de Deus. Alguém já sentiu isso aqui? Antes da conversão, me ajuda? O espírito está morto espiritualmente, separado de Deus. É aquela pessoa ímpia, ela tem o Espírito de Deus, Marcos? Tem. Mas está a dormir, ele não tem vontade de vir ao culto. Se você convidar ele, fala, estou fora. Igreja? Não quero saber disso não. Mas ele tem o Espírito de Deus. Só que está adormecido, está morto. Prova isso, pastor. Lê para mim, Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando eu resolvo Cristo na minha vida, quero Cristo na minha vida, eu não gosto muito de aceitar Cristo. Eu não gosto dessa aceitar a Cristo. Eu não tenho que aceitar nada. Ele que tem que me aceitar. Não é verdade? Aceita Jesus? Não. Oh, Jesus só me aceita. Eu acho que é o contrário. Né? E também aqueles pastores que ficam insistindo. Quem quer assistir? Quem quer aceitar? Quem quer aceitar? Jesus não é xepa, não. Sabe, xepa de feira? Finalzinho de feira? Quem quer Jesus? Não, que é isso. Ele é muito valioso. Amém? E aí aqui está dizendo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Estamos falando do Espírito. Ao nascer de novo, vocês estão acompanhando?
Em Cristo, o Espírito é vivificado. Acende a chama. Vamos fazer um programa aí, vamos passear. Pastor, não vou perder domingo que vem, não. Domingo que vem só vai falar de coisas interessantes, de arrebatamento, de milênio. No outro, dá para marcar para o outro? Isso é o quê? Isso é o Espírito vivificado. Acabou o culto aqui, uma pessoa veio me procurar e falou, dá para o senhor me dar o seu esboço para eu ver o que o senhor vai pregar semana que vem? Eu falei, aí você vai... Não pode, né? Falei, não é assim, né? Domingo que vem você vem. Puxa, fiquei curioso. Isso é o quê? O Espírito vivificado, o Espírito aceso, querendo mais, eu quero mais. Vamos continuar. Efésios 2:5. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressão. Está claro o Espírito? Todo mundo entendeu? Espírito, ok? Tá? É o que nos conecta com Deus. Muito bem. Alma. É a sede das emoções, pensamentos, vontades e memórias. Não é destruída. Ah, pastor, aí pegou. A minha alma continua, e o senhor está dizendo que depois que o meu corpo descer a sepultura, eu não botei nem corpo aqui, que todo mundo sabe que a sepultura o corpo volta para o pó, né? Acho que eu falei até aqui. Mas você sabe disso, né? O corpo volta para o... Mas você continua, sua alma fica acesa. Pastor, mas o senhor está falando aqui que pedi para você para me ajudar. Porque aqui confunde tudo, é muito claro. Não é destruída na morte. Aí o que está escrito em Mateus 10:28? Não tema os que matam, mas não pode matar a alma. Sua alma vai permanecer para sempre. E o mais bonito, viu, mais bonito, pastor? O que é o mais bonito, pastor? É aqui que eu vou ter pensamentos, vontades e memórias. Não, pastor, peraí. Eu vou levar o rancor comigo? A raiva? Eu vou levar o ódio? A preocupação? Porque tudo isso é pensamento. Eu vou levar a tristeza? A angústia? Você é purificado. Purificado. E quais são os meus pensamentos? Presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus. Não tem preocupação. Não tem morte, não tem choro, não tem dor. Já parou para pensar nisso? Uma vida plena. Ninguém vai bater na sua porta e dizer, fulano morreu. O médico não vai dizer para você, você está com câncer. Livre, leve e solto. Eternamente. E as memórias, pastor? Que memória que eu vou ter? Citei de manhã. Lembra do Lázaro e o homem rico? O que o homem rico olhou e reconheceu? O pai, Abraão. Reconheceu Lázaro. Quando no Monte da Transfiguração, Jesus está com Elias e Moisés, o que os Pedro, Tiago e João viram? Os três. Quer que faça a tenda, uma para o Senhor, para Moisés, outra para Elias? Tem memória? Estão mortos? Morto tem memória? Sepultado tem memória? Pensa? Tem sentimento? Está vendo como é que as pessoas ensinam coisas erradas? E está na Bíblia isso que eu estou falando? Vamos continuar. Na morte do salvo hoje. Na morte do salvo hoje. O Espírito volta a Deus. Será que eu preguei errado? Vamos conferir aqui. Está em Eclesiastes 12:7. O Espírito e a alma sobe consciente para onde? O paraíso. Aonde está escrito isso? Lucas 23. Pô, então eu não inventei. Está escrito em Lucas 23:43 que a alma sobe consciente para totalmente em paz.
purificada. Leva consigo consciência e memória. Não leva tristeza, dor, culpa ou sofrimento. Aí eu vou para a galera. Sim ou não? Pensa nisso. Você viver num lugar onde você não vai ter preocupação nenhuma. A gente está aqui, eu estou pensando aqui na minha mãe que está lá em casa, está assistindo a gente, eu estou pensando aqui nos meus filhos, será que está tudo bem? Aí amanhã, segunda-feira, como é que eu vou fazer? Tem que as contas para pagar e tal. Não tem preocupação, irmã. É só a festa. Mas acho que quando chegar, fala assim, eu estou preocupado. Não estou, não tem preocupação. Eu estou livre. Você já pensou nisso? Que lugar é esse? Que a Bíblia chama de paraíso. Aliás, é da onde nós viemos. Porque Adão e Eva já roubou tudo. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos resgatar das trevas e colocar-nos na maravilhosa luz, que é o paraíso, é o que você está vendo aqui. Ele veio para isso. Só que muitos não reconheceram, rejeitaram, não querem saber. Mas esse é o propósito. Então a cruz não é só para me cura, me liberta, me prospera. Não, é muito mais do que isso, meu irmão. Quando você tem esse entendimento de quem é Jesus, qual é o motivo real da cruz do Calvário, você descansa em Deus, as suas preocupações são infundadas. Porque a gente se preocupa com o futuro e vem a ansiedade. E com a ansiedade vem os problemas. Rivotril, sei lá o quê. E tudo isso vai passar. A palavra de Deus diz que céus e terras passarão. Mas as minhas palavras não hão de passar. Então é verdade. Continuando. Apocalipse 21. O que vai acontecer lá? É o que nós falamos, vamos confirmar na Bíblia. O que vai acontecer? Eu vou ter consciência? Já vimos. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Meu Deus, que coisa boa. Está falando de defunto? Claro que não, gente. Está falando de gente viva. Com ele, com o corpo glorificado, como nós vamos ter. Você está acreditando nisso? Está escrito. O que acontece depois da morte? Antes e depois da cruz. Vamos ver isso? O que acontece depois da morte? Morreu. Com aqueles que morreram antes da cruz e os que morreram e vão morrer depois da cruz. Vamos ver. Quando alguém morria antes da cruz, nós já vimos isso aqui, o corpo ia para onde? Sepultura, e vai até hoje. Não mudou nada, mas estamos focando no passado. Eles lá, antes da cruz, o corpo ia para sepultura. Prova, pastor. Eclesiastes 12:7. Vamos provar? O pó volte à terra de onde veio. E o espírito volta para Deus o que o deu. Volta com a alma. Tudo bem. E a alma, pastor? A alma seguia o seu destino espiritual. Como assim, pastor? Vamos ver do justo? A alma do justo? Eu sou didático mesmo, sou igual professor mesmo. Estou falando de quê? Dos que morreram antes da cruz, ok? Tudo bem? Tá. Vamos ver o justo que morreu antes da cruz. Pastor, para isso eu preciso saber quem era justo. Então, quem eram os justos? Os que, me ajuda, criam em Deus, reconheciam o seu pecado, temiam e se arrependiam, confiavam na... Abraão é um caso? Moisés é um caso? Elias é um caso? Eliseu é um caso? Tudo bem? Então vamos lá. Gênesis 15:6 diz o quê? Que Abraão creu no Senhor. Jesus já tinha vindo? Não. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça, porque Deus é justiça. Eles eram... Agora, presta atenção aqui. Presta atenção, nós estamos chegando no auge da mensagem de hoje. Eles eram, quem, pastor? Os que morreram antes da cruz. Eram levados ao seio de Abraão. Um lugar de descanso e consolo.
Mas eles não foram para o céu, não, pastor. A Bíblia diz que eles foram para o seio de Abraão. Preste atenção, não se distraia que eu vou explicar isso aqui. Você vai lá em Lucas 16, 22, você vai ver a história do mendigo que morreu e foi levado pelos anjos para junto de... Deixa eu dar uma notícia para você. A Bíblia diz, e você acabou de ver, que quando nós vamos embora, anjos vêm nos buscar. E a gente não presta atenção nisso. Eu vou morrer, eu vou ficar sozinho, eu vou ficar naquele caixão fechado lá embaixo. Meu Deus, se eu abrir o olho... Os bichos, pastor, meu irmão, quando você corta o cabelo, eu cortei cabelo semana passada, aí eu fiquei olhando lá, eu lembrei dessa passagem. O rapaz varreu o meu cabelo e jogou fora. Eu senti alguma coisa? Foi embora, irmão, não sei nem onde está. Mas eu não estou aqui? Eu não estou aqui? Se puxar meu cabelo aqui vai doer? Mas onde está meu cabelo agora que ele cortou? Eu sei lá. Operação de vesícula, alguém já tirou? Já tirou a vesícula? Alguém já tirou aqui? Cadê a sua vesícula, irmão? Dói, irmã, sua vesícula. Se eu pisar lá onde está a sua vesícula, lá que tiraram, lá, apodreceu, e se eu pisar, ia doer em você? Nós vamos trocar de roupa, meu irmão. Nós vamos pegar a roupa suja, que é o corpo, e vamos lançar fora. Você não está lá. Então, quando você chegar a hora, né, meu paizinho foi embora em setembro do ano passado, a maioria aqui conheceu meu pai, né, frequentava aqui, era obreiro daqui, tenho honra de falar isso, e foi vestidinho de obreiro. Eu olhei para ele, logo depois que ele morreu, a ambulância parou, e eu já sabia que ele tinha morrido, enfim. E veio no meu espírito essa passagem. Eu creio que o anjo chegou perto dele, Sinésio, vamos embora. Pensa aí, meu irmão, está escrito na Bíblia. Vamos embora. 92 anos. Está cansado, né? Não precisa disso não. Ambulância, médico, isso aqui. Você já passou por muita coisa. Quer ir? Ele deve ter olhado para o anjo, olhou para as circunstâncias. Não leva mal não, eu amo minha família, mas essa proposta é irrecusável. Foi embora para a glória. É assim que acontece, irmão, na vida do justo, do que crê. Então a Bíblia diz que os anjos vêm, te mostra o caminho. Isso para mim é incrível, eu não sei para você. Mostra que eu não estou sozinho, nem na hora da morte. Aos anjos darei ordem a teu respeito. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, tu não serás atingido. Te coloco no alto retiro. Meu Deus do céu. O mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Então nós estamos falando do céu ou do seio de Abraão? Seio de Abraão. Pastor, me explica logo esse negócio aí, porque eu pensei que eles iam para o céu. Continua lendo. Mas ainda não era o céu. Eles aguardavam o cumprimento da promessa. Que promessa, pastor? A gente vai ver mais um pouco aqui para baixo, mas eu já vou antecipar para você. Deus disse, quando Adão e Eva pecaram, Deus disse para a serpente, virá um que esmagará a tua cabeça. Quem é? Então a promessa tinha sido dada para eles, lá já no Jardim do Éden. Que viria um, eles acreditaram nisso, irmão. A gente tem a Bíblia inteira para acreditar. Esses homens acreditaram numa linhazinha de promessa. Que coisa incrível. E aí sai Abraão, Moisés, Elias, Eliseu. Criam na promessa? Criam. Que promessa? Que um dia viria o Salvador. Meu Deus do céu. Que coisa incrível. Como a gente está longe disso. Por quê? Porque a gente quer. Porque o mesmo direito deles é o nosso. É o mesmo direito. E eles não tinham recurso. Não tinham o que eu tenho aqui, um tablet na mão, um celular na outra. Não tinha ar-condicionado, não. Eles ouviram a promessa e disseram, eu creio. E aí Deus falou, porque você crê, Abraão, e Abraão está representando todos eles lá, a minha justiça vai ser imputada. Eu vou ser justo com você. Aí eles vão para onde, pastor? Primeiro vamos ver o ímpio, eu vou chegar lá. Não vou chegar lá não, eu vou falar logo. Aqui, olha para cá.
lá no paraíso, no seio de Abraão, você pode chamar de paraíso, ok? Era para você entender, é como se fosse chamado Seol, já ouviu falar do Seol? Era um lugar, vamos supor que fosse esse espaço aqui, ó. Só que é enorme, amém, gente? Só para vocês imaginarem. É uma sala aonde os que morreram, acreditando na promessa, ficavam. Ainda não era o céu, era o seio de Abraão. Você acabou de ler comigo. Ah, não era o céu, pastor, ainda? Não, era o seio de Abraão. Como é que eu sei disso? Prova na Bíblia. Você leu comigo que o ladrão, o rico, viu Lázaro, viu o Abraão, porque ele estava na sala ao lado, que era a sala Seol, mas a sala do tormento. E aí ele olha e vê Abraão e Lázaro no seio de Abraão, e ele está no outro sala, que dá para ver, tem um abismo que separa, ele conseguiu ver a sala da paz, o paraíso. Estão entendendo? Vamos ver o ímpio agora. Quem eram os ímpios? Rejeitavam a Deus, não se arrependiam, desprezavam a santidade. O que o Salmo 9,17 diz? Os ímpios irão para onde? Vamos aqui, o Seol está aqui, o abismo, amém? Lá é o que mesmo? Seio de Abraão. Aqui, o que nós vamos ler? Os ímpios irão para o Seol, e também todas as nações que esquecem de Deus. A alma deles descia ao Hades, já em tormento. Lucas 16, 23. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão, Lázaro em seu. Quem entendeu? Tem gente que não entendeu. 2 compartimentos, separado por um abismo. Aqui estão os que criam na promessa. Que promessa? Que Deus viria para esmagar a cabeça. Abraão, Elias, Moisés e toda a turma lá. Boa. Aqui. Do lado de cá, Seol também, Seol. Só que lugar de tormento. Quem estavam lá? Os ímpios. Aqueles que não criam, que debochavam, desprezavam. Deu para entender? E os que estavam aqui, o rico, olha para o lado de lá e pede para que Lázaro molhasse a língua dele. Lembra disso? E aí ele ainda pede mais. Ele fala, deixa, pai Abraão, olha a memória aí, como é que sabe? Pai Abraão, deixa eu voltar para falar para os meus irmãos que isso aqui é um tormento. Não tem como, meu filho. Sabe por quê? Se eles não ouviram as Escrituras, não me ouviram, como é que vai te ouvir? Então é hora de ouvir a palavra, amém, irmão? Para que você não fique no céu, no lugar de tormento. Está na Bíblia ou estou inventando? Estou inventando? Tomei um susto. Qual era a promessa? Nós já vimos. Desde o Éden, Deus anunciou. Porém, está escrito errado aí. Porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher, que lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Era a promessa do Messias. Mas até a cruz, o sangue de animais não removia pecado definitivo. Vou repetir. Mas até a cruz, o sangue de animais não removia pecado definitivamente. Vamos ler Hebreus 10, 4. Vamos continuar, eu vou explicar. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire. Por isso justos aguardavam a vinda do... Agora deixa eu explicar. Eles aqui... Tinha gente lá? Tá. Eles aqui acreditavam na promessa. Eles faziam sacrifícios. Ah, não vou sair daqui, não vou esperar. Faziam sacrifícios, matavam bode. Você acabou de ler comigo. Touro, cabras, pombinha, rolinha, matavam.
Para quê? Para que o sangue desses animais lavasse ou encobrisse o pecado. Encobrisse. Então o pecado estava lá ainda, na alma, estava. Então eles estavam esperando o quê? O sacrifício da cruz, porque a partir do sacrifício da cruz, Jesus havia prometido que viria, sim ou não? Não é uma promessa? Eu vou vir e vou pisar? Não era uma promessa? Então eles estavam no paraíso, não é o céu, no paraíso, desfrutando do bom e do melhor, vizinho dos ímpios, e esperando que Jesus viesse. Tem alguma semelhança hoje? Nós estamos esperando Jesus vir? Só que Jesus veio para eles. Vamos ver? Vocês estão comigo ou não? Então vamos lá, vamos ver. A cruz mudou? A cruz mudou tudo. Quando Jesus morreu, o corpo dele foi para o túmulo, nós já vimos, voltou para o pó. Só que ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele faz o quê? O espírito dele desceu ao mundo espiritual dos... Olha o que foi dito em Atos 2:27. Pois não deixarás a minha alma no Hades. Olha só. Eles olhavam no bem bom, nada de sofrimento, paz, amor, alegria, pensamentos bons, nada de preocupação, paraíso, só bênção, presença de Deus. Aí eles diziam, o Senhor não vai deixar a gente aqui, né? Porque a gente quer ir para o céu, a gente quer ficar com o Senhor. Aqui está muito bom, tem tudo de bom, mas a gente quer a tua presença. Aí o Senhor não vai deixar a nossa alma no Hades, né? Tudo bem até aí? Ali, diante dos espíritos das trevas, Jesus proclamou a vitória. O que aconteceu naquele dia? Jesus morre e desce até eles. Quando Jesus chega lá, ele deve, aqui parafraseando, amém, irmão? Só para vocês entenderem, espera que eu já volto. Eu vou fazer uma coisa para justificar vocês. Dá uma olhada para... Isso aqui, irmão, não está na Bíblia, não. Eu só estou facilitando você entender, ok? Dá uma olhada para trás. Ali chama Tártaro. Sabe quem está lá? Aqueles que perseguiram vocês. Aqueles que mataram vocês. São os demônios caídos. Fica olhando. O que eles acreditavam é verdade. Eles morreram confiando em mim. Agora eu vou despojar vocês. Vocês serão expostos à humanidade como vergonha, como decaídos. E eu tiro de vocês a chave da morte, do inferno. Eu tiro as patentes que vocês achavam que eram poderosos, autoridades. Vocês ficarão nas trevas para sempre. Chama Tártaro esse lugar. Aí ele volta, se apresenta aos dele e diz, agora eu vou levar vocês comigo. Agora, pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir a ele. Agora, o sacrifício que vocês fizeram, com bodes, touros, sei lá o quê, não precisa mais. Porque agora, vocês são propriedade exclusivas minhas. Vocês são meninas dos meus olhos. Vocês me honraram. Aonde eu estiver, vocês vão estar. Vamos embora? Vamos deixar essa sala vazia para sempre? Vamos. Então vamos para o terceiro céu. E eles vão embora com Jesus. Pastor, e os aqui? Vamos ver na Bíblia o que eu falei tudo aqui? Vamos ver? Então vamos lá. 1 Pedro 3,19. No qual também foi e pregou os espíritos em... Quem é? Os espíritos, os anjos. Não tem nada de ser humano aqui não, tá, gente? Aqui não tem ser humano não. Aqui tem anjos decaídos,
trevas para sempre. Jesus não foi pregar salvação para eles. Jesus foi honrar aqueles. Eles acreditaram na verdade e não em vocês. Eles acreditaram em mim. Tudo bem? Então está confirmando aqui. No qual, 1 Pedro 3,19, também foi e pregou aos espíritos em Colossenses 2,15. O que Jesus falou para ele? Eu já falei aqui. Despojando os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Glória a Deus. Agora, o pecado deles estava pago. E aí, pastor? A morte estava vencida, a salvação estava. Agora vem o grande, que é o que eu falei aqui. Agora fica mais fácil de você entender. Jesus libertou os justos do seio de Abraão e transferiu o paraíso ao terceiro céu. Vamos ver Efésios 4, de 8 a 10? Quando ele subiu, o que ele fez? Em triunfo, às alturas, o que ele fez? Levou cativo, levou com ele muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Eles estavam aprisionados, mas era justo. O que Abraão recebeu? A justiça. Eu vou imputar a minha justiça. Eles estavam, esse preso é entre aspas, amém, irmãos? Eles não estavam na presença de Deus ainda, de Jesus. Jesus vem e os leva, você está vendo aqui, vou repetir, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou com ele cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Aí nós passamos a ter dons. Os vivos, eles não, eles estão agora com o corpo glorificado. Então, aonde? No terceiro? Nós estamos falando tudo isso antes ou depois da cruz? Antes da cruz. Antes da cruz. Por quê? Porque eles estavam esperando, pastor, eles estavam esperando a morte de Cristo para que o sangue de Jesus lavasse o pecado e não encobrisse. Está claro agora? Então eu estou falando de antes da cruz. Está difícil, gente? Aí Efésios 4,11 diz que nós, os vivos, recebemos, designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, pastores, mestres, para edificar o corpo agora de quem? De Cristo. Agora nós sabemos que Ele ressuscitou ao terceiro dia e agora nos deu uma missão, que é ensinar isso, que as igrejas não ensinam. Porque você tem que ser maduro. Não adianta eu chegar aqui e falar para você que Jesus cura. Você sabe que Ele cura? Sabe? Que Jesus vai te prosperar. Está na Bíblia. Que nenhum mal te sucederá. Você sabe. A igreja precisa de substância. A igreja precisa comer comida sólida. E não como fazem por aí, vendendo uma imagem de Jesus falsa. Que você não vai ter problema, que você não vai ficar doente. Isso é mentira, gente. No mundo tereis aflições, mas fiquem felizes da vida, porque se eu venci, vocês vencem. Nós vamos passar pelo vale da sombra. Qual a palavra que eu usei? Passar. Não vou ficar, eu vou passar. Então é isso. O tempo todo. Para que Deus levou o povo para o deserto? Para que eles amadurecessem. Para que eles soubessem que Deus podia transformar pedra em água. Para que eles soubessem que Deus poderia sustentá-los no meio do deserto. E que nada aconteceria com eles. E hoje é a mesma coisa. Jesus vem e fala, nenhum mal te sucederá. A gente não acredita. Por quê? Porque Ele tem um plano. Por que Ele me deu dons? Deu dons para você? Para que a gente fortaleça o corpo dele. Com o quê? Com milagres, com testemunho. Se não tiver tentação, se não tiver aflição, como é que eu vou falar? Como é que eu vou glorificar o nome dele? Se eu seria um robô, sim ou não? Não é? Eu seria um robô, tudo dá certo para mim, é fácil. Difícil é você dançar antes do Mar Vermelho se abrir. Sim ou não? Aí que é difícil, aí que você mostra a fé. Eu sei em quem tenho crido.
Eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai me curar, eu sei que Deus vai me... Aí Deus fala, é isso? Por quê? Porque eu quero que você seja forte, porque eu quero os meus escolhidos, separados, guerreiros, que acreditam na minha promessa, na minha palavra. É a mesma coisa, eles estavam esperando, como nós estamos esperando. Só que Jesus já veio para eles, e já levou. E eles estão no céu, não estão mais no céu. Quem está no céu? Os ímpios. Até hoje, pastor. Você reparou que Deus não deu a mínima para eles? Reparou isso? Não deu a mínima. Está na Bíblia? Tá. Mas e eu? Eu curei no teu nome. Eu fiz isso, fiz aquilo. Desculpa, mas eu não te conheço. Está na Bíblia isso? Eu não te conheço. É muito sério, né? É muito sério. Faz uma análise da tua vida, faz uma reflexão. Se Jesus voltar, você vai para o céu. Jesus disse aonde que está isso? Jesus disse, João 16:7, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Quem é esse? Mas se eu for, eu enviarei. Ele foi, e nós temos hoje o Espírito Santo para nos orientar. O que está acontecendo aqui hoje? Deus está me usando para te orientar. Para você saber que existe inferno. E que não é conversa fiada. Não existe inferno. Então tá bom, igual o outro. Virou para mim e disse, já contei aqui. Esse negócio de céu, inferno, esse negócio de lago de fogo, isso é tudo balela. Eu falei, tudo bem, eu respeito. Agora, venhamos e convenhamos, vem cá. Vamos falar um negócio aqui. Se você tiver certo, eu vou morrer e vai acabar. Sim ou não? Mas se eu tiver certo, você está lascado. Porque você vai morrer e vai queimar no lago de fogo e enxofre. Escolhe. Aí ele coçou a cabeça. E eu não sei mais o que aconteceu. Entenderam? Você já escolheu o que você vai fazer? E aí, pastor? E aí? Eu tenho que continuar. Atos 22:33. Vamos lá. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu o Pai, o Espírito e o derramou o que vocês agora veem e ouvem. Está falando do Espírito Santo. Agora vamos falar de hoje. E hoje? Agora voltamos para depois da cruz. Depois da cruz. Hoje. Quem morre em Cristo agora vai para onde? Direto ao paraíso, que é o terceiro, das trevas para a luz. Então, quem morre hoje, o corpo vai para a sepultura, a alma e o espírito volta para Deus e a alma vai consciente. A Bíblia diz isso. Aí você vai ver, mas pastor, eu pensava que ficava dormindo. Não posso falar o que eu pensei. Tem um ditado aí, pensando. A senhora que falou. Não tem, está escrito. Está escrito. Né? Me ajuda. Filipenses 1:23. O que Paulo falou? Desejo partir e ficar no céu e estar com Cristo, que é muito dormindo. Então ele tinha que falar, eu prefiro dormir e depois ir para Cristo, sim ou não? Mas pastor, diz que aquele que toma ceia dorme. Isso é eufemismo. Você sabe o que é eufemismo? É uma maneira mais suave de falar da morte, para não chocar. Então, para não falar morre, ele falou dorme. Aí o pessoal pegou, está dormindo coisa nenhuma. Pastor, mas baseado em quê, meu irmão? Você acredita mais em Paulo ou em Jesus? É nele que você acredita? Então eu vou falar uma coisa para você. Um dia ele estava na cruz, e ele olhou para o ladrão do lado dele e falou o quê? Hoje mesmo, eu acredito nisso. Tu estarás comigo no paraíso. Acabou, meu filho. Não tem para ninguém. Mas que dorme, que fica. Que...
Paulo não falou isso, gente. Paulo falou, é melhor eu morrer e estar com Cristo. Eu prefiro morrer agora, do que ficar com vocês aqui, mas por amor a vocês eu vou ter que ficar. Quase que eu li aqui, vocês são chatos, mas eu vou ter que ficar. Mas por mim, eu ir embora, estar com Cristo. Aleluia. 2 Coríntios 5,8, preferimos estar longe do corpo, dormindo de novo, e habitar com o Senhor. Por quê? Porque agora a gente não precisa mais ficar lá, porque o sangue de Jesus já nos libertou de todo pecado. Então eu vou direto para o terceiro céu. O corpo aguarda Acharam aí? Acharam? Não? Bota aí, meu filho. E hoje, quem morre em Cristo vai para o paraíso, você achou? Botou? O corpo aguarda a ressurreição. Por quê, pastor? Porque eles, quando subiram, eles foram agora com o corpo glorificado. E nós? Quem morre hoje? Vai com o corpo glorificado? Vai esperar igual a eles a volta de Cristo. Entenderam ou não? O que vai subir para Deus? A alma e o corpo. Vai esperar o que eles esperavam, o arrebatar. Está entendendo? Está dando para entender? Mesmo. Então quem morre hoje, sobe com o corpo glorificado? Sobe o quê? Alma e espírito. E o corpo? Espera aí, que eu vou voltar e vou levar vocês com o corpo glorificado. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Seremos arrebatados com eles. O ímpio continua indo para onde? Aguardando o juízo. E que juízo, hein? Então, quem morre hoje, sem Cristo, vai para onde? Direto para o Hades. Tormento. É o inferno? É o inferno? É o Seol, lugar de tormento. Ainda não é o inferno. Pode piorar. Aí tem gente que mas Deus não faz isso? Deus hoje é graça, amanhã ele é justiça. A minha justiça foi imputada a ti, Abraão. Foi lá e deu um esculacho. Foi ou não foi? Arrebentou com os demônios. Agora sim. Agora vocês estão justificados. Bora. Entenderam? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seremos arrebatados com eles. O ímpio continua indo para o Hades, aguardando o juízo. A morte e o Hades entregaram os mortos. E é o que o senhor falou aí, vai piorar. E foram lançados. Está escrito isso, pastor Wilson? Em Apocalipse 13 e 15, é o que eu resumi aqui. Está dizendo que a morte e o Hades serão entregues e serão lançados, né, no lago de fogo. Então eles vão sair daqui e vão direto para onde? A Bíblia está falando, gente, para onde? Para o inferno. Que muita gente diz que não existe. Pastor, vai queimar? Não. Eterno sofrimento. Eterna dor. Ódio. Desprezo. Angústia. Depressão. Não tem presença de Deus? Escuridão. O plano profético da cruz, a nova Jerusalém. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor, o que é o autor? Iniciador, aquele que começou a fé, e consumador da nossa fé, aquele que garante a conclusão da... Para você entender melhor o que quer dizer isso aqui.
Versículo para entender melhor. Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu botei continuando, pastor Sérgio. Vamos pular aqui. A cruz. Por que ele precisou morrer? A cruz foi o lugar onde a dívida do pecado foi. Sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há perdão. Isso vocês já sabem. Jesus se entregou como cordeiro perfeito. Eles matavam cabritos, touros, vacas. Aí Jesus vem, substitui tudo isso, porque o sangue desses animais encobriam. Agora o sangue lava. Jesus se entregou como cordeiro perfeito, substituindo o homem e levando sobre si o castigo que nos traz a paz. É Isaías 53:5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos. Colossenses 1:13, o que está escrito? Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A ressurreição. Ele realmente voltou à vida? A ressurreição é o selo de Deus sobre o sacrifício de Cristo. Ele venceu a morte, provando a sua divindade e garantindo a nossa futura ressurreição. Sem sua ressurreição, nossa fé seria inútil. 1 Coríntios 5,17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é que vocês têm, ainda estão em seus pecados. Glória a Deus que ele ressuscitou. Mateus 28,6. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Chegaram lá, Marta e Maria constataram que Jesus havia ressuscitado. Agora, eu estou correndo aqui para a gente fechar como o pessoal da manhã. Onde estamos agora na profecia? Você sabe que tem uma profecia de Daniel, não sabe? Daniel profetizou que haveriam 70 semanas. Nessas 70 semanas viria o anticristo. Aonde a gente está nessas 70 semanas? Na primeira, na segunda, na quinta, na quarta? Qual semana que você acha que nós estamos? São 70 semanas. Na 70ª vem o anticristo. Que semana você acha que nós estamos? Da profecia que foi dada. São 7 anos. 70 semanas são 7 anos. Que semana que nós estamos? Na 69ª. Meu Deus. Tem rumor de guerra aí? A coisa está ficando difícil? Hein? Se cuida. Se cuida. Nunca esteve tão perto a volta de Cristo. Nós estamos na 69ª semana. Daqui a pouco nós vamos entrar na 70ª. Você está pronto? Pastor, você está botando com medo, pastor. Ué, medo, você não vai morrer. Nós não vamos, na minha concepção, passar pela grande tribulação. Jesus não vai deixar a gente sofrer. Ele vai nos levar. Então vem o arrebatamento. Vamos continuar aqui. Então nós já vimos aqui, né, as 70 semanas de Daniel, estou pulando aqui, estão decretadas sobre o meu povo. Alguém sabe aqui o dia que Jesus vai vir? Mateus 24:36 diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Por que Jesus não sabe o dia que ele vai vir? Eu vou encerrar aqui, porque eu parei aqui de manhã, e a gente vai entrar semana que vem no arrebatamento, que é a melhor parte para mim. Mas por que Jesus não sabe? Se você chegasse agora no céu, tivesse essa possibilidade, pode subir a banda. Falasse assim, Jesus, uma entrevista aqui para o Ministério Palavra e Vida. Que dia que o senhor vai vir mesmo? Sabe o que eu queria dizer para você? Eu não sei. Eu quero uma resposta aqui. Por que Jesus não sabe? Fácil, muito fácil. Vou falar, você vai achar fácil. Jesus é a palavra. Onde estaria? Estaria escrito mesmo. Porque Jesus é a palavra revelada. Deus omitiu dele, porque Jesus nos ama tanto, queria dizer assim, eu vou voltar dia tal, hora tal, se prepara. Aí Deus falou, nem você vai saber, porque tu vai contar para eles. Que amor é esse, hein? Que amor é esse, hein? Oh, glória a Deus!
Que amor é esse? Você saberia o dia que ele viria. E aí não teria. Porque Jesus quer os melhores. Jesus quer os guerreiros. Jesus quer os resilientes, os fortes, os que não têm medo, os que sabem do futuro. Eu não vou morrer. Aí você vira para o diabo e diz assim, quer ver ele ficar desesperado? Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida. Quando ele está me atormentando muito, eu chego para ele e falo assim, vem cá, vou falar uma coisa para você. Você está morto. Eu estou vivo. Para todo sempre. Você vai morrer. Eu vou viver. Acho que ele arranca, se é que ele tem cabelo, ele arranca tudo, fica com ódio mortal. Porque ele tem ódio mortal. Porque nós somos filhos de Deus. E ele dói muito mais bater num filho do que bater no pai. A dor é muito maior. Sim ou não? Então ele vai no filho. Só que nós estamos protegidos. Ele vem e diz, nenhum mal te sucederá. Eu amo falar isso, gente. Eu já repito sempre, todo culto. 1000 cairão ao teu lado, 2000 à tua direita, tu não serás atingido. Não toqueis nos meus ungidos. Eu te cerco com muralhas de fogo. Se você descansar em mim, a sombra do Onipotente. Olha, da mão do meu Pai ninguém te arrebata. Vou saciar você com longevidade, para que você possa pregar a minha palavra, para que você possa levar o Evangelho, para você explicar para as pessoas que elas não precisam ficar ansiosas com o futuro. Tudo passa. A dívida passa, a doença passa, as brigas passam. Mas você vai existir, morar comigo eternamente. 1 milhão, 2 milhões, 3 bilhões, 3 trilhões, e aí vai. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá. A minha luz será o teu sol. Meu Deus do céu. Pensa nisso, gente. Pensa nisso. A nossa vida aqui é muito curta. 80, 90. Meu pai foi com 92. Tá bom, 120. Você tem a vida eterna. Põe isso no teu coração. Tira esse medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de ficar doente num hospital sendo cuidado. Pastor, eu só estou falando a verdade para você. Eu sou um ser humano, não é? Eu sou um ser humano. Eu não quero ficar num hospital cheio de tubo, cheio de... Mas ir embora? Já pensou? Livre. Então, desfruta da vida que Deus está te dando aqui na terra, nos 80, 90, 100, 120, sei lá. Aproveita cada minuto. Para quê? Para falar dele. Para falar do amor dele. Porque muita gente que você ama vai ficar no céu. Se morrer hoje. Gente que você ama de todo o seu coração. Vai ficar. E você leu comigo, eles serão no dia do juízo levados para o fogo de lago e enxofre. Eu não acredito, desculpa, problema seu. Mas a Bíblia diz que é, e eu acredito na Bíblia e não em você. Vai acontecer, gente. Esses homens que estavam aqui acreditaram num pedacinho de promessa. Você tem uma Bíblia inteira para crer. Aí você valoriza o problema que você está vivendo. Você dá uma ênfase enorme. Eu vou morrer, eu não vou aguentar esse problema. Pensa mais alto. Jesus virou para Pedro apavorado, porque tinha que pagar as contas, que não tinha pescado nada. Ele falou, Pedro, meu filho, tira os olhos dessa rede. A rede para você é a vida eterna. Tira os olhos dessa rede. Tira os olhos do teu problema. Está aí consertando a rede, tentando consertar. Meu filho, faz o seguinte, fica com a minha palavra. Vai para um alto mar. Pensa mais alto. Sai da mesmice, da dor, da angústia, do problema. Eu estou acima disso. Vai para águas mais profundas. Esquece, você vai ser pescador de homens, Pedro. Se foi com Pedro, isso é conosco. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É ordem, não é pedido. Está no imperativo. Quem conhece português sabe o que eu estou falando. Está no imperativo. Ide, ordem, vai. Não é pedido. Para que eu estou aqui, pastor? Você está aqui para pregar o Evangelho, para que pessoas não fiquem no Seol.
Para isso que você está, mas eu fui aqui para ganhar dinheiro, para ser, para ter, para acontecer. Você vai embora, vai ficar tudo aí. Aquilo que você tem um zelo é meu. Alguém vai usar. Alguém vai usar. E às vezes nem quem você quer que use. Nem tua roupa você vai escolher quando você deitar naquilo. Vão escolher por você. Pensa nisso. Pensa nas coisas do futuro. Mas em que? Preocupação, ansiedade? Não. No que Deus acabou de falar com você nessa noite. Vida de verdade. Por isso que Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É isso que Ele está falando. É dessa vida, farta. Os problemas vêm e você diz assim, é temporário. Porque eu estou muito acima disso. Muito acima disso. Eu sei onde eu vou viver. Eu sei onde eu vou morar, eu tenho uma promessa. E aí nós vamos ver semana que vem, não falte. Por favor, não falte. Nós vamos ser arrebatados. Nós vamos embora. Nós vamos embora desses males, dessas dificuldades, desses problemas que atormentam a gente, tiram o sono da gente. Você vai embora. A vida continua, continua. Pastor, será que eu vou ver? Irmão, estou dando a minha opinião baseada na Bíblia, amém? Se você quiser acreditar, amém, acredita comigo. Se você não quiser, eu respeito você. Mas eu vou chegar lá e vou ver meu pai. Porque a Bíblia diz que eles se conheceram. Os apóstolos, o Pedro, Tiago e João conheceram lá Elias, lá Moisés. Eu vou ver meu pai. Você vai ver o seu, que morreu em Cristo. É bíblico. Então eu vou me entristecer com essa vida? Não merece a minha tristeza. Não merece. Mas eu estou em dívida, eu estou doente. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, ocultas que você não sabe. Bota o seu joelho no chão. Eu não posso, pastor, eu não posso me ajoelhar porque eu tenho prótese. Mas eu posso falar com Ele. Deitado, tomando banho, vindo para cá, onde eu quiser. E eu falo com Ele, Jesus, cuida de mim. Eu tenho um propósito da minha vida, é pregar o Teu Evangelho. E aí, Deus como Pai, Ele mesmo disse, pedirá um seu filho uma pedra, e você, uma pedra, um pão, e você dará uma serpente, uma pedra? Claro que não. Jesus tem prazer de ver você doente. Você injetaria num filho seu um vírus para ele ficar doente? Para ele ficar juntinho de você? Papai, mamãe, você faria isso? Nunca. Mas se eu estiver, pastor, pelas minhas feridas, acredite você ou não, vocês foram sarados. Está faltando na gente fé, certeza absoluta. Não posso duvidar, porque aquele que duvida está lá em Tiago, é como a onda do mar. Vai, vem. Hoje crê, amanhã não crê. Aí ele vem e diz, meu filho, não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos os nação santa. Não que ele escolheu antes, vai você não vai, você vai. Ele espera muito mais de nós. Ele espera que a gente se apresente. O que Isaías falou? Eis-me aqui, Senhor. Ele está esperando isso de você hoje. Senhor, eu vou tirar os olhos dos problemas. Eu vou tirar os olhos do problema financeiro, da doença. Isso é consequência. De quê? Quando eu busco primeiro o reino de Deus, a consequência é a justiça. Qual é a justiça? Salvo, curado e liberto. É consequência e não prioridade. Você entendeu? Eu venho para a casa de Deus para adorá-lo. Por que eu levanto a mão para adorá-lo? Dizer, Senhor, eu reconheço a minha pequenez e a tua grandeza. Que plano é esse que o Senhor tem? Como é que o Senhor derramou o seu sangue antes de eu nascer? Aliás, antes da fundação do mundo, o Senhor tinha preparado o seu sangue para me salvar. Então cruz não é a pedir para eu ficar curado, para ser liberto. Cruz é para eu ficar contemplando e chorar, e me dobrar, e me prostrar e falar, quem sou eu? Eu não sou digno de ti, como Pedro falou. Senhor, se afasta de mim. E pulou na água para se esconder a nudez dele. Eu não sou digno do Senhor.
Pedro reconheceu quem ele era, a grandeza. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta dele? Eu quero. Porque ele queria gente forte, gente que desse testemunho. Então glorifica a Deus por esse problema que você está vivendo. É uma oportunidade de você testemunhar a cura, a glória. Tiago vem e diz assim: se alegrem diante das tentações. Quem não tem entendimento fala: esse cara é doido. Tiago sabia o que estava falando. Se alegra quando você for tentado, porque é uma oportunidade de você glorificar a Deus, com a cura, com a libertação. Aí você vibra. Com a doença? Não, com a cura. Estão entendendo isso? Aí os fortes são separados. Esses são os meus. Entenderam isso? Então vamos tirar o foco do problema? Vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Pode ter certeza, Ele não nos abandonará. Nunca, jamais te deixarei, Ele disse. Jamais te abandonarei. Estarei convosco todos os dias da sua vida. Meu Deus do céu, quanta promessa. Quanta promessa. Você pode se levantar para a gente falar com esse Deus. Que honra nossa falar com esse Deus, né? Que honra para nós. A Bíblia diz que Ele se inclina. Qual o tamanho dele, hein? Se Ele se assenta sobre o globo da terra, qual o tamanho dele? A terra é a cadeirinha dele. Aí a Bíblia diz que Ele se inclina até nós, está escrito isso na Bíblia, e nos ouve. Fala, filho. Meu Deus. É para você sair daqui feliz da vida. É para você dizer assim: Jesus é muito melhor do que Mega Sena, do que sei lá o que, hienas da vida, sei lá o que é. Eu vou viver eternamente. Eu não vou morrer. Pensa nisso, gente. Você não vai ver nem seu enterro. Não, eu te garanto que você não vai ver. Por quê? Porque você vai estar no terceiro céu. Fechou o olho aqui, abriu lá. E os outros que vão ter que cuidar. Você já foi. Você está na glória. O anjo vai lá e... Vem cá que eu vou mostrar coisas que você nunca viu. Não, nunca viu. Acho que vai ser difícil fechar a boca. Aí você vai olhar, vai ver os anjos. Santo, santo. Quer cantar no coral? Coral, que coral? Coral celestial. Eu? Quer exaltá-lo? Eu? Irmãos, eu fico aqui viajando aqui, é uma coisa louca. Faz isso quando chegar em casa, imagina isso, porque isso é teu futuro. Não é, eu não tenho dinheiro, estou isso, estou aquilo. Não, esse é o nosso futuro. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra, Jesus. Obrigado pela segurança, porque tudo que foi dito aqui está escrito na Bíblia. Talvez eu não tenha capacidade de passar como o Senhor queria, mas eu dei o meu melhor. Eu fiz o que pude. Agora são eles e o Senhor. Abre os olhos espirituais deles, Jesus, que eles possam enxergar quem eles são. Que a cruz não é só para cura, é vida eterna. É cumprimento de promessa. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Além do rio